quero começar este estudo, esta meditação, lendo alguns versos da Palavra de Deus. A Bíblia é a nossa base de fé. O primeiro texto está em Números capítulo 14, verso 21. Porém, tão certamente como eu vivo, que a glória do Senhor encherá toda a terra. O outro verso foi o texto que foi lido para a nossa oração, Salmo 72, verso 19. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. O outro verso está em Isaías capítulo 6, verso 3. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O outro verso está em Abacuque, capítulo 2, verso 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E o verso muito estudado neste fim de semana, Apocalipse capítulo 18, versículo 1. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Amém? Irmãos, nós vemos que a obra do quarto anjo, ela está em toda a Bíblia. Todas as vezes que vemos a palavra de Deus falando sobre a glória de Deus enchendo a terra toda, está falando sobre a obra do anjo de Apocalipse 18, versículo 1. Bem, vamos relembrar algumas coisas que nós já vimos neste fim de semana. O texto da palavra de Deus diz que a obra do anjo, do quarto anjo, viria em um momento devido. E este momento era o momento em que a mensagem iria tomar o volume do que mesmo? De um alto clamor. E a inspiração diz que o alto clamor começou em que ano mesmo? 1888. Com esses dois versos são suficientes para nós identificarmos o momento da vinda do anjo de Apocalipse 18. Se ele viria em um momento em que a mensagem iria tomar o volume de um alto clamor, e o alto clamor começou em 1888, qual é a conclusão lógica que precisamos tomar? Que o anjo começou a sua obra em 1888. Porém, irmãos, nós temos algumas questões que precisamos esclarecer. Existem textos do Espírito de Profecia, escritos depois de 1888, que mencionam a vinda do quarto anjo ainda no futuro. E a pergunta agora que nós precisamos fazer para nós mesmos é a seguinte: se o anjo de Apocalipse 18, ele veio em 1888, por que anos depois de 1888, Armand White ainda falava da obra deste anjo como estando no futuro? E eu separei aqui alguns textos sobre isto. Primeiro texto: a terra toda será iluminada com a glória de Deus. Outro anjo descerá do céu. Este anjo representa o alto clamor. Isso foi escrito em 1906. Então, em 1906, Armand White diz que o quarto anjo ainda iria descer. E o que as pessoas então concluem? Se em 1906 o quarto anjo ainda iria descer,
então ele não veio em 1888. E agora a pessoa pensa, então o movimento de reforma está equivocado na compreensão sobre quando o anjo de Apocalipse 18 veio. Um outro texto: a luz que iluminará a terra com sua glória será chamada de falsa luz pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Isso ela escreveu em 1890. Em 1890 ela fala que a luz do quarto anjo iria iluminar no futuro. E as pessoas então concluem, então significa que não está iluminando desde 1888. Terceiro texto. Em 1890 ela ainda escreveu: é certo que até agora, 1890, não vimos a luz que corresponde a essa descrição de Apocalipse 18, verso 1. Bem, se em 1890 ainda não haviam visto a luz que correspondia a Apocalipse 18, 1, o que se conclui? Bem, então o anjo não veio em 1888. E essas conclusões são conclusões precipitadas, equivocadas, erradas, prematuras, como nós vamos ver aqui. Quarto texto. Em 1904, a irmã White escreveu: as profecias de Apocalipse 18 logo se cumprirão. Irmãos, lamentavelmente existem muitos irmãos duvidando desta mensagem, do remanescente de Deus para os últimos dias, por causa destes textos, que precisam ser compreendidos. Voltando aqui um pouquinho, a palavra de Deus nos dá um conselho maravilhoso. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para achar a razão delas. Se a inspiração fala que o quarto anjo viria quando a terceira mensagem tomasse um volume de alto clamor, e a inspiração fala que em 1888 o alto clamor começou, a conclusão que precisamos tomar, é a mesma quando somamos 2 mais 2, que são 4. Temos que concluir, segundo a inspiração, que o quarto anjo então começou a sua obra em 1888. Nós não temos como fugir dessa realidade. Agora, o que fazer com esses textos que apontam, depois de 1888, a vinda do quarto anjo no futuro? E algumas pessoas têm abandonado o movimento de reforma, colocado dúvidas na mente por causa dessas coisas. E nós precisamos agora comparar esses textos para achar a razão dessas coisas. Bem, vamos seguir a mesma linha de raciocínio sobre esses textos que mencionam a vinda do quarto anjo depois de 1888 no futuro. Falando que este anjo vai descer, que ele ainda vai iluminar, vamos usar a mesma linha de raciocínio com respeito, por exemplo, à sacudidura. O que está escrito sobre a sacudidura? Os irmãos vão ver as fontes dos textos aí. Preparado para a sacudidura que há de vir. Sacudidura, um processo que, segundo esse texto, está onde? No futuro. As pessoas não concluem que quando fala da vinda do anjo no futuro, então significa que o anjo não veio? Precisamos usar esse mesmo raciocínio. Se aqui diz que a sacudidura vai vir, então a sacudidura não veio. Haverá uma sacudidura da peneira no devido tempo. Haverá uma sacudidura. Precisamos concluir que a sacudidura ainda não veio. Agora vejam os irmãos estes textos. Começou a forte sacudidura. Irmãos, será que a palavra de Deus está em contradição? A sacudidura está no futuro, mas ao mesmo tempo a inspiração diz que a sacudidura já
Começou. O que começou da sacudidura? A sua fase inicial. E quando a inspiração fala que haverá uma sacudidura, do que a inspiração está falando? Do processo final, do auge da sacudidura, que ainda está no futuro, mas seu início já teve lugar. Um outro texto. Na verdade, a sacudidura, já começou. Esse texto aqui é a continuação do anterior, que diz: preparado para a sacudidura que há de vir. E na continuação do texto ela diz: na verdade, ela já começou. Então precisamos estar atentos ao início de um processo e ao final desse processo. E nós vamos ver que essa mesma realidade se repete com respeito à obra do anjo de Apocalipse 18. Quando a inspiração fala que ele já começou a sua obra, está falando do início da sua obra, o início da sua missão, o começo da luz, e vamos ver isso aqui. Quando fala que ele vai vir e vai iluminar a terra com a sua glória, está mencionando o quê? A sua fase final, o clímax da sua obra. Veja um outro exemplo sobre o Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Precisaríamos, portanto, concluir que até então o Espírito Santo não estava atuando. E quando ele vier, uma obra futura, um evento futuro, convencerá o mundo. Mas vejam esses textos: o Espírito de verdade que habita convosco. Quando Jesus diz: recebereis o Espírito Santo que há de vir, ele estava falando do que, irmãos? Da chuva temporã, o momento em que a igreja iria receber o Espírito Santo de uma forma plena, completa. Mas não podemos ignorar que o Espírito Santo já estava o quê? Já estava atuando. Vejam este outro texto. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Como que eles já haviam recebido o Espírito Santo, se Jesus falou que o Espírito Santo ainda iria vir? Porque existe uma fase inicial da obra e a fase final. E nós vamos ver que isso se repete também com a questão do anjo de Apocalipse 18. Vejam, por exemplo, também essa questão do alto clamor. O alto clamor diz a inspiração: o qual procederá, é uma obra futura, dos que estão se preparando para clamar poderosamente com voz ou com forte voz. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou. Uma obra futura que vai acontecer de forma plena, ampla, completa, que está mencionando o auge da obra do alto clamor, que ainda está no futuro, mas não podemos ignorar que o alto clamor já começou, ele está em andamento. É a fase inicial, que é o começo do alto clamor, e essa obra, ela cresce até atingir o seu auge, que é uma obra que está ainda no futuro. Nós não podemos concluir, bem, se o alto clamor vai proceder, vai acontecer, ele não está ocorrendo. Porque a inspiração diz claramente que ele já começou. Vejam esse outro exemplo da obra do inimigo, de Satanás. Nos últimos dias, diz a inspiração, pois Satanás descerá com grande ira, sabendo que seu tempo é curto. A descida de Satanás está onde, irmãos? No futuro, ele vai descer. Então significa que ele não está atuando aqui. A obra dele está apenas no futuro, não está acontecendo nada aqui. Nós estamos livres do diabo. Vejam o que diz a palavra de Deus: porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. Quando a inspiração fala que ele vai descer, ele está falando das últimas estratégias do diabo para enganar os habitantes da terra. É o auge do seu poder.
Inclusive a inspiração fala que ele vai transfigurar-se, vai parecer como se fosse o próprio Jesus. Isso não aconteceu. Porém, não podemos ignorar que ele já está atuando. É o início da sua obra de engano nesses últimos dias. Agora vamos relembrar os textos, irmãos. Lembram desse texto? A terra toda será iluminada com a glória de Deus. Outro anjo descerá do céu. Este anjo representa o alto clamor. Vamos trabalhar primeiro essa expressão? O quarto anjo descerá do céu. Vejam esse texto. Chegou o momento em que toda a terra será iluminada com a glória do anjo que desceu do céu. Quando a inspiração fala de um outro anjo que vai descer do céu, que descerá do céu, está falando do auge do trabalho deste anjo. É o momento da chuva serôdia, é o momento em que toda a terra, de uma forma plena e completa, ela é iluminada com a glória de Deus. Mas não podemos ignorar que este anjo já desceu em Minneapolis em 1888 e que ele já está atuando e a sua obra vai crescer até atingir o seu auge. Vejam este outro texto. Correspondendo àquela do poderoso anjo que desceu do céu, cuja glória iluminou a terra. Os irmãos percebem que existem textos que falam da obra do quarto anjo no passado, como já tendo acontecido, como já tendo ocorrido. E quando a inspiração fala da sua obra futura, está falando do momento da chuva serôdia, do auge da mensagem. E nós precisamos estar atentos para isso, irmãos, para que nós não sejamos enganados com essas falsas mensagens que estão por aí. Aqui nós temos o exemplo deste processo. Então nós temos aqui primeiramente a terra, aqui nós temos o início da luz. Eu coloquei aqui mais ou menos onde fica Minneapolis, olhei mais ou menos no Google Maps, Minneapolis fica aqui, nós temos aqui o início de uma luz pequena ali, e aqui nós temos, correspondendo àquela do poderoso anjo, que desceu do céu, cuja glória iluminou a terra. E do outro lado nós temos o texto sendo cumprido na sua totalidade. A terra toda será iluminada com a glória de Deus. Outro anjo descerá do céu. Não significa que ele não desceu, que ele não está atuando, porque aqui a inspiração está focando a fase final da obra do quarto anjo. A outra parte do texto diz: a luz que iluminará. É o segundo texto que nós mencionamos. Iluminará, então as pessoas concluem, é uma obra futura. Eu quero meditar um pouquinho mais nesse texto. A luz que iluminará a terra com a sua glória será chamada de falsa luz pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. A pergunta que eu tenho para fazer para todos vocês: como eu posso recusar hoje andar em uma luz que é futura, se essa luz ainda não está brilhando agora? Perceberam o texto? A luz que iluminará a terra com a sua glória será chamada de falsa luz pelos que recusam agora andar em sua glória. E como é a glória da obra do anjo de Apocalipse 18? Ela é progressiva, irmãos. Ela não vem de uma forma instantânea, ilumina a terra e pronto, o anjo desceu e iluminou a terra toda com a sua glória. Isso não ocorre. É uma obra progressiva, e eu posso recusar hoje andar nessa luz que é progressiva, e que no futuro ela vai crescer e vai iluminar a terra toda com a glória de Deus. Amém? Deus seja louvado. Vejam como a inspiração confirma este fato. Esse texto fala que a luz vai iluminar uma obra futura, mas vejam o que diz a inspiração: não serão afastados da mensagem presente, que já está iluminando a terra com a sua glória. Por isso que nós podemos hoje recusar andar nesta luz, porque ela já está
iluminando a terra com a sua glória. E quando fala de iluminar de uma forma plena, então, claro, logicamente, essa é uma obra futura. E aqui nós temos isto ilustrado. Então veio em Minneapolis em 1888, essa luz de Minneapolis já está iluminando a terra com a sua glória, e a terra toda iluminada de forma plena, essa luz ainda vai iluminar. É uma obra futura. Os irmãos estão compreendendo? Está ficando claro para todos vocês? Deus seja louvado. Então aqui nós temos um gráfico, né? um símbolo aqui de como isso acontece. Então nós temos esse processo iniciado em 1888, lá nós temos a luz, vai brilhar lá em Minneapolis, em 1888, uma luz pequena. Essa luz, ela vai crescendo em seu processo, a luz vai aumentando no decorrer de toda a história. Hoje nós estamos em mais de 140 países do mundo. A luz vai aumentando, até iluminar o mundo todo. E isso acontece quando? Na chuva serôdia. E esse processo, irmãos, ele está na inspiração. Acompanhe comigo este texto. Veio-me novamente a ordem, olha, e olhei novamente de maneira intensa sobre o mundo, e comecei a ver, semelhantes a estrelas que salpicavam toda esta treva. Vi então outra e mais outra luz acrescentada, e assim por toda essa negrura moral, aumentavam as luzes quais estrelas. E o anjo disse, estes são, presente, estes são aqueles que creem, não aqueles que crerão, mas aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, e lhes estão obedecendo as palavras. Vi então que esses pequeninos jatos de luz, tornando-se mais brilhantes, resplandecendo do leste e do oeste, do norte e do sul, e iluminando o mundo todo. Não foi o processo que nós demonstramos aqui? Começa uma pequena luz, essas luzes vão aumentando, até que toda a terra seja iluminada. Esse texto, ele se encontra neste livro, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 76, escrito em 1892. Este livro é publicado pela Casa Publicadora Brasileira, né, pela Igreja Adventista. E quando você olha lá no final do livro, você percebe lá o texto da página 76, que está aqui, estão vendo aqui, vermelhinho? Página 76, que corresponde ao livro. E o que a Igreja Adventista disse no cumprimento dessa página 76? Apocalipse, capítulo 18, verso 1. Interessante que esse texto não mostra que essa é uma obra futura. É uma obra que está acontecendo, aonde as luzes estão aumentando, até que no futuro, finalmente, toda a terra será iluminada. Essa outra publicação, ela é muito importante, para nós entendermos que esta não é uma conclusão unicamente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Toda pessoa que estuda este assunto, sem ideia preconcebida, vai chegar exatamente a esta conclusão. Esse pastor aqui é um autor adventista, ele escreveu este livro, e ele diz o seguinte: chuva serôdia, o alto clamor do quarto anjo, é a mensagem de advertência contra a adoração própria e o convite para a aceitação da justiça de Cristo. Ele tem, a obra deste anjo, do quarto anjo, tem seu início modesto, mas aumenta gradualmente de volume, até chegar ao alto clamor. Todo mundo ouvirá. E ele diz, e eu acredito que isso já começou. Irmãos, Deus seja louvado por essa conclusão. Nós precisamos também ter essa certeza que este anjo já está atuando,
e que essa obra vai crescer até o alto clamor. E nessa página, não vou ler para nós ganharmos tempo, ele fala que quando é que esta obra já começou. Ele diz assim: se você estudou a história dessa igreja, sabe que por volta de 1888 houve uma grande ênfase em Jesus e na sua pessoa. E ele fala aqui que essa obra foi início da luz do anjo, cuja glória encherá toda a terra, o anjo de Apocalipse 18. Nós só não podemos esperar que esse anjo descesse e iluminasse a terra de forma instantânea, porque a inspiração mostra que essa obra, ela é um processo. Irmãos, eu vou pular aqui alguns textos, para nós ganharmos tempo. Na continuação do texto lá, nós lemos, daqueles textos que às vezes podem confundir alguém. Outro anjo descerá do céu, este anjo representa o alto clamor, isso foi escrito em 1906, e ela diz: o alto clamor do terceiro anjo já começou, na revelação da justiça de Cristo. Este é o princípio da luz do anjo. Irmão, se nós cremos realmente no que está escrito, nós não precisamos nutrir dúvida sobre o início da obra do anjo de Apocalipse 18. E aqui nós temos os dois textos demonstrados em gráficos. Temos aqui o início, o tempo de prova está exatamente diante de nós, pois, essa expressão pois, ela é muito importante, porque ela justifica porque o tempo de prova estava diante da igreja. Qual é esse tempo de prova que estava diante da igreja? A perseguição, o decreto. Então o Armoate começa dizendo: o tempo de prova está exatamente diante de nós, porque o alto clamor do terceiro anjo já começou, ou seja, nós estamos vivendo no período da atuação do anjo de Apocalipse 18. Na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados, este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra. Então aqui nós temos o princípio, e aqui nós temos quando a terra toda será então cheia da glória de Deus, falando de um alto clamor que vai atingir o seu auge, o seu ápice, apenas no futuro, mas que já começou segundo a inspiração. Essa aqui é uma outra literatura da casa publicadora, que diz que em suma, Ellen White cria que o alto clamor havia começado com a proclamação da justiça pela fé em 1888. E ela havia profetizado em 1858 que o quarto anjo viria quando a mensagem tomasse um volume de um alto clamor. E ela acreditava que o alto clamor havia iniciado então em 1888. E ela conclui: este é o princípio da luz do anjo de Apocalipse 18. Assim, a justiça de Cristo, a mensagem do Redentor que perdoa pecados, foi o começo da mensagem do quarto anjo. É o que diz essa literatura da casa publicadora. Então aqui, irmãos, nós temos um outro gráfico para ilustrar como isso acontece. Nós temos aqui o ano de 1888, nós temos ali um pequeno facho amarelo, mostrando o início da luz da obra do quarto anjo. E o texto dizendo: este é o princípio da luz do anjo. E no processo, essa luz, ela vai crescendo, até atingir o seu auge, na chuva serôdia. E aí nós temos o texto: cuja glória há de encher toda a terra. Os irmãos percebem que essa mesma luz que no futuro vai encher toda a terra, é a mesma luz que teve o seu início lá em 1888. Se nós cremos que aqui, quando a glória de Deus encher toda a terra, é a obra do quarto anjo, essa mesma luz, essa mesma obra teve o seu início em 1888. Nós não temos como fugir dessa conclusão. Ela é muito clara, baseada naquilo que nós temos escrito. Então, só repetindo, temos o início da luz em 1888, esse é o princípio da luz, da obra deste anjo. Essa luz vai crescendo, até atingir toda a terra.
Agora, vamos lembrar um outro texto que nós lemos aqui. Nós já consideramos dois, que falavam da obra do quarto anjo no futuro, mas vimos também que existem textos que falam dessa obra já existente. Os irmãos se lembram deste texto? É certo que até agora não vimos a luz que corresponde a essa descrição. A que descrição a inspiração está falando que até agora não vimos a luz? É quando a obra do quarto anjo iluminar o mundo todo com a glória de Deus. Eu ainda não vi isso aqui acontecer, irmãos. Isso ainda não ocorreu. Porém, este é o princípio da luz do anjo, em 1888. A luz é a mesma, a obra é a mesma. O agente atuante é o mesmo, é o anjo de Apocalipse, é o anjo de Apocalipse 18. Um outro texto que nós mencionamos no início, as profecias de Apocalipse 18 logo se cumprirão. Ela escreveu isso em 1904. Então, se em 1904 ela escreveu que a obra do quarto anjo ainda iria se cumprir, e o que as pessoas então concluem? Então significa que não veio em 1888. Vejam o que está escrito neste texto aqui, ó. As profecias do livro de Apocalipse, capítulo 12 a 18, estão se cumprindo. Uma vez eu comentando isso com alguém disse, não, mas a única parte que está se cumprindo de Apocalipse 18 é o chamado às igrejas, que deve ser feito agora, diz a inspiração. Porém, se você olhar o texto de Apocalipse 18, eu pergunto, quem é que faz esse chamado às igrejas? É o anjo de Apocalipse 18. E esta profecia, Apocalipse 18, ela está se cumprindo, não na sua fase completa e plena, mas no seu início, no seu processo. Então nós temos aqui, as profecias de Apocalipse 18 logo se cumprirão, mencionando o alto clamor, momento em que toda a terra vai ser iluminada pela glória de Deus. E nós temos aqui o início da luz, quando a inspiração fala que as profecias do livro de Apocalipse, capítulo 12 e 18, estão se cumprindo. Portanto, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com certas mensagens que nós ouvimos, e de forma instantânea já vem a incredulidade em nosso coração, a dúvida sobre esta mensagem. Precisamos aprofundar o estudo e não duvidar que Deus está com a igreja remanescente, com o povo adventista do sétimo dia, movimento de reforma. E eu quero concluir esta explanação, esse estudo que estamos fazendo juntos, falando um pouquinho sobre a pessoa mais maravilhosa de toda a palavra de Deus, o centro da nossa mensagem, que é Jesus Cristo. Ontem o irmão Mateus mencionou aqui na escola sabatina, ele conversando com um levita, que eles não acreditavam em algumas partes da palavra de Deus, mas desta aqui ele acreditava. O povo judeu colocava sua esperança nessa profecia aqui, do Messias, que fala do Messias destruindo os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, o arco de guerra sendo destruído, e ele então anunciaria paz às nações, o seu domínio se estenderia de um mar até o outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Este é o nosso Messias. E eles focaram a sua mente nas profecias que falavam da obra final do Messias. Eles esqueceram a sua obra inicial. Os judeus aguardavam um Messias que se revelasse com demonstrações exteriores. Não é isso que as pessoas falam? Esse quarto anjo, cadê esse quarto anjo? Eles querem ver poder, ver glória. E assim o diabo também havia cegado os judeus naquele período. Esperavam que ele, por um raio de avassaladora vontade, mudasse a corrente dos pensamentos dos homens, forçando-os a reconhecer-lhe a supremacia. Assim que eles esperavam Jesus. Eles esperavam por um Messias que viesse como conquistador, a fim de quebrar todo jugo, exaltar Israel ao domínio de todas as nações. Assim havia Satanás alcançado sucesso em preparar o coração do povo para que rejeitasse o Salvador
quando ele aparecesse. Seu próprio orgulho de coração e falsa concepção do caráter e missão do Messias impediram-nos de pesar honestamente as evidências de sua messianidade. Irmãos, sabe, o Salomão diz que nada existe novo embaixo do sol. Quando as pessoas estudam a obra do quarto anjo, apenas focalizam as profecias que falam do quarto anjo, iluminando o mundo todo com a glória de Deus. Mas esquecem do seu início, da sua obra pequena, que vai aumentando aos poucos. E por isso muitos colocam incredulidade no coração, preconceito no coração contra esta igreja. E não aceitam a obra inicial da igreja de Deus. O povo judeu se esqueceu dessa profecia. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Hoje muitas pessoas olham o quarto anjo, esperando assim que, como os judeus esperavam, quarto anjo poderoso, e não veio um quarto anjo montado num asninho, pobre, impopular, mas diz o livro Grande Conflito, tem uma fé que os separa do mundo. Irmãos, e tristemente eu quero dizer para vocês, nós estamos perdendo essa fé que nos separa do mundo. A vaidade, o mundanismo tem penetrado em nossa igreja. E nós estamos perdendo a característica dessa igreja, que é a luz do mundo. E nós precisamos fechar as portas contra as seduções do mundo, para que nós possamos continuar sendo a glória de Deus e possamos concluir esta obra. Cristo não veio como os judeus esperavam, não veio da maneira que os glorificassem como nação. Os judeus recusaram-se a receber a Cristo, porque não veio conforme a sua expectativa. Quando muitas pessoas olham para a nossa igreja, perguntam, vocês têm rádio? Vocês têm televisão? Vocês têm isso? Vocês têm aquilo? Vocês são uma igreja que não cresce. Nós não atendemos realmente, queridos, a expectativa de muitas pessoas. Porque o mais importante para nós é manter esta fé que nos separa do mundo. E essa luz, segundo a profecia, ela vai aumentar, até que o povo, lá de Apocalipse 14, 12, o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, vai então iluminar o mundo todo com a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus confirme você nessa bendita verdade, até que possamos concluir a obra que Deus nos deu, e iluminar o mundo todo com a glória de Deus, com o caráter de Deus. É meu desejo, a minha oração. Amém.